Boa tarde novamente. Penso que já teremos então, aquela questão técnica resolvida. Vamos então, introduzir novamente a enfermeira Teresa Torres, da ULS Matosinhos. Boa tarde, enfermeira Teresa, será que a Boa conseguimos tarde ouvir outra agora? vez. Acho que Agora sim, nada como entrar em grande. Peço desculpa, mas não faz mal nenhum, problemas acontece. técnicos em direto são sempre assim. Mas Exatamente, é mais que normal. Faça favor, pode então começar a sua apresentação. começo por agradecer por estar mais um ano convosco, e fazer parte do painel deste congresso, e venho falar de um projeto que me é muito caro, no qual, o qual começou há alguns anos e que começou de uma maneira muito engraçada, que eu acho que a maior parte das pessoas não tem essa noção, que foi numa conversa de café de 3 pessoas relacionadas com esclerose múltipla. E estávamos a falar na altura em que nós tínhamos várias plataformas digitais, tínhamos atingido o auge, a nível digital de tudo que haveria para esclerose múltipla, e eu lembro-me de estar sentada com essas pessoas e dizer: neste momento eu preciso de voltar à base e voltar a trabalhar com o papel e com informação simples e clara, para que eu tenha um reforço daquilo que transmito na minha consulta. E foi aí que surgiu, com a aceitação da Roche desta ideia, que surgiu então o projeto dos guias sobre viver melhor. Não vou falar sobre esclerose múltipla, mas o facto de ser uma doença tão imprevisível, naturalmente obriga-nos, a nós profissionais que trabalhamos com pessoas que são portadoras desta doença, para estarmos sempre preparadas para as capacitar e para as ajudar a adaptarem-se às alterações que vão surgindo ao longo do tempo. E isso é fundamental para promovermos uma qualidade de vida, tanto para a pessoa como para os cuidadores. Naturalmente, todos nós sabemos que a adoção de hábitos de vida saudáveis, a utilização de estratégias adequadas na autogestão da sua doença, tudo isto vai contribuir para que as pessoas melhorem a qualidade de vida, que se sintam bem, consigam ser produtivos, e também que há verdadeiramente um impacto positivo na progressão da própria doença. Isto é uma pequena introdução. Naturalmente que nós fomos buscar alguns dados que existiam de algumas organizações que nos falavam da necessidade de ajudarmos as pessoas com doenças crónicas a adaptarem-se à sua condição, e daí tentarmos promover a melhor aceitação, capacitação, para que consigam gerir melhor a sua vida, o seu dia-a-dia. E daí, então, surge este projeto com o principal objetivo de promover e desenvolver guias para, aqui diz doentes, peço imensa desculpa, mas nós temos uma coisa que é: eu trato todas as pessoas que cuido pelo primeiro nome, mas também trato outras patologias em que são doentes. Por isso, desculpem se sem querer aparecer aqui, e vai aparecer porque eu já vi que carreguei a apresentação errada, vai aparecer em alguns sítios doentes, mas serão as pessoas portadoras de uma doença e não os doentes propriamente dito, e os cuidadores que a eles estão relacionados. Os específicos: promover a literacia em saúde e capacitar a pessoa e os cuidadores na autogestão da doença, e também assegurar que haja uma informação atualizada, fidedigna, para essas pessoas e para os seus cuidadores. Nós sabemos que hoje em dia existem imensas fontes de informação, nem todas elas credíveis e fidedignas, o que leva muitas vezes à toma de más decisões ou à adoção de comportamentos não tão adequados por parte das pessoas portadoras de doenças crónicas. Quem somos, afinal? Depois de tudo isto e de refletirmos sobre isto, com a ajuda da Roche, juntamos um grupo de enfermeiros representativo
da nossa realidade, de norte a sul, e que todas nós temos experiência, quer na prestação de cuidados a pessoas com esclerose, quer formação específica em esclerose múltipla. E decidimos fazer um estudo de opinião descritivo, observacional e transversal. O que é que nós fizemos então? Foi uma coisa muito simples, que pegamos, reunimos-nos todas e decidimos ver todos os materiais que existiam, tanto os digitais como os materiais impressos, alguns até desenvolvidos por algumas de nós em outros momentos, e tentamos perceber qual era a pertinência de se criar um novo material quer para reforçar a consulta, quer para ajudar a pessoa no domicílio quando surgem algumas dúvidas no seu dia-a-dia. Este é o resultado da discussão, ou seja, foram votados os sintomas, os temas que nós achávamos mais pertinentes começar a trabalhar, até porque são muitos e era-nos impossível trabalharmos todos em simultâneo e pronto, isto é mesmo para mostrar o que é que resultou dessa reunião, que foi este quadro com os tópicos todos, com estes post-its sobre as nossas opiniões e dos quais depois foram tomadas decisões relativamente aos primeiros guias que iríamos desenvolver. Chegamos à conclusão em 100% que havia a necessidade de um novo recurso pedagógico atualizado, com linguagem simples, de uso fácil. Aqui dizem contexto hospitalar, mas não só, que fosse inclusivo para portadores e para cuidadores com pouco acesso à tecnologia ou pouco disponíveis para o efeito, e também inclusivo para as pessoas com menor literacia em saúde. Ou seja, eu trabalho em Matosinhos, eu tenho uma zona muito pescatória e que era muito complicado nós muitas vezes pedirmos para que as pessoas recorressem a plataformas, apps, porque realmente as pessoas não sabiam utilizar e havia ali um déficit na transmissão da informação. E eu, por outro lado, também sou suspeita porque eu gosto muito de trabalhar em consulta com o reforço ou complemento do papel para que possamos conversar relativamente a determinado sintoma ou a determinado hábito de vida. Por isso é muito frequente abrir um guia e estar a conversar com a pessoa sobre o guia, ou quando, depois de fazer uma consulta e estar a ensinar estratégias sobre gestão de algo, dizer à pessoa que tem um guia para levar para casa para reforçar a informação que lhe transmiti. Pronto, naturalmente tivemos que recorrer às orientações que existem da DGS, ou seja, os guias têm que ser de fácil acesso, em que a informação é fidedigna, não pode haver dúvidas, pode-se utilizar vários recursos, não apenas um, e naturalmente nós vamos seguir as orientações que estão publicadas. Depois de escrevermos os guias, ou seja, nós estamos divididas, todas nós lemos todos os guias e passamos para uma segunda revisão do nosso trabalho. Tivemos a honra de sermos apadrinhados pelo grupo de estudos que nos permitiu apresentar este projeto numa reunião e que abraçou connosco este projeto de maneira a que conseguíssemos realmente chegar a todos a nível nacional e que a informação que fosse disponibilizada fosse credível, de fácil acesso, fácil compreensão e que estivesse disponível para todos. A primeira edição saiu em abril de 2023, nesta altura fizemos bastantes guias, por acaso, agora assim, olhando, não tinha a noção que tínhamos feito tantos em tão pouco tempo. Estes guias estão disponíveis em todas as consultas de enfermagem à pessoa com esclerose múltipla. O formato é
nas consultas habitualmente é impresso, mas temos a possibilidade de o enviar por PDF. Estão também disponíveis em algumas plataformas, nomeadamente na SPEM e na Roche. A ideia é complementar as sessões educativas que nós fazemos na consulta de enfermagem, no sentido da promoção da literacia da saúde, a capacitação da pessoa e dos seus cuidadores. É importante que a pessoa saiba compreender-se a si própria, compreender a sua patologia, para depois também conseguir gerir em casa e no seu dia-a-dia, no trabalho, e também saber identificar, por exemplo, quando estão perante um surto. É muito importante a pessoa estar capacitada, ter conhecimento da patologia, de forma a conseguir ultrapassar as dificuldades que surgem e que muitas das vezes não surgem quando estão em consulta, mas surgem quando estão em casa, e que é extremamente importante nós darmos algum suporte nesse sentido. Pronto, na primeira edição nós fizemos os guias sobre a introdução à esclerose múltipla, alterações da sensibilidade, alimentação, atividade física, tabagismo, alterações oculares, planeamento familiar e fadiga. Em termos de consultas, os que tiveram mais visualizações foram, sem dúvida, o do planeamento familiar e o da fadiga, que nós também estamos muito habituados a nível de consulta a serem assuntos ou temas muito abordados pelas pessoas que acompanhamos. Neste momento estão a sair mais guias, estão a sair os guias que já estão disponíveis no site da SPEM, e penso que existem 1 ou 2 hospitais em que já foram lançadas, foram feitas reuniões sobre guias e que já terão alguns exemplares, mas neste momento estarão disponíveis os guias das alterações de sexualidade, alterações psicoemocionais, surtos, pseudosurtos e síndrome do TOF e lazer e viagens. Ou seja, tentamos dar resposta àquelas perguntas e àquelas necessidades que nos têm sido mais frequentes na consulta. E quando eu estou a falar, não falo só na minha consulta, mas na consulta de todos os elementos do grupo. É fundamental percebermos que os guias foram feitos com um tema específico, escritos de uma maneira muito simples, porque eu costumo brincar e dizer que os guias são para todos, mas são de todos, mas não são para todos em todos os momentos. Ou seja, a ideia é que cada um faça o seu guia da sua esclerose múltipla. Não me interessa que uma pessoa tenha acesso ao guia das alterações visuais se a pessoa não tem alterações visuais. A ideia é humanizarmos, é direcionarmos tudo aquilo que fazemos na nossa consulta, de maneira a que aquela pessoa seja capacitada para gerir a sua doença. E eu acho que isto é uma mais-valia, ou seja, este aspecto é uma mais-valia relativamente aos guias ou trabalhos e outros documentos que foram feitos, porque falavam de tudo e nem todos têm tudo, por isso nós temos que trabalhar com cada pessoa. A ideia é humanizar, é trabalhar, é individualizar, e por isso cada guia trata um tema que é tratado por nós na consulta com a pessoa que está à nossa frente e que de alguma maneira demonstrou, ou por necessidade direta, que nós nos apercebemos, ou porque solicitou informação ou se queixou de determinado sintoma, e muitas das vezes nós estamos a conversar de estratégias e parece que estamos a ter uma conversa muito simples, mas estamos a ajudar a pessoa a conseguir adaptar-se àquele sintoma, àquela situação. Pronto. Espero que sejam um sucesso como foram os primeiros. Nós temos muito gosto neste trabalho e esperamos realmente contribuir para a melhoria da qualidade de vida de cada um de vós. Estou à disposição para alguma questão. Obrigada, enfermeira Teresa. Portanto, como estava a dizer, só para recapitular aqui, como é que as pessoas poderão ter acesso? Quando falamos em pessoas, portanto, são pessoas com esclerose múltipla, mas também cuidadores, não é? Porque estes guias também são
destinado a cuidadores, para compreenderem melhor a doença, certo? Para cuidadores, eu costumo dizer que para muitas vezes até para os conviventes e familiares. Exato, As não só pessoas têm cuidadores. muita dificuldade em compreender algumas coisas, nomeadamente a fadiga, e eu já, nas sessões que faço para portadores, para as pessoas, eu faço questão que as pessoas levem com eles as pessoas de relação, porque eu acho que é muito importante. Existem ainda bastantes estigmas, existe ainda muito desconhecimento da doença e muitas das vezes é muito difícil compreender algumas das queixas que as pessoas têm, porque não são visíveis. E então eu acho que é importantíssimo para os familiares, para as pessoas de relação, consultarem para conseguirem perceber um bocadinho melhor e, naturalmente, eu recebo muitos familiares, muitas vezes são solicitados por parte das pessoas que venha o filho, o marido, seja quem for, o namorado, para que eu lhes possa explicar aquilo que eles não conseguem entender porque não conseguem ver. Claro, exatamente. E obviamente que todos estes guias estão escritos numa linguagem acessível, Muito simples. compreensível. A linguagem é muito simples. Desmistificar também. Exatamente, ou seja, eu nas consultas, eu começo as minhas consultas por pedir às pessoas para a primeira consulta para me explicarem o que é esclerose múltipla, como se estivessem sentados num café com um amigo, no sentido de descomplicar, porque geralmente vêm com uma definição extremamente complicada na qual eles não entenderam rigorosamente nada do que aquilo é, e então eu tento adaptar-me à linguagem e à pessoa que tenho à minha frente e começo a desconstruir essas barreiras, essas dificuldades em entender, porque eu acho que ninguém consegue gerir nada que não consiga compreender. Por isso, está aí a chave do sucesso, é mesmo esse, é nós conseguirmos dizer coisas importantes com linguagem acessível, que de uma maneira muito simples, que parece ser muito fácil adaptar ao dia a dia da pessoa, porque tudo o que for difícil, ou seja, isto é uma componente da vida da pessoa, não pode condicionar a pessoa. Por isso, nós temos que arranjar maneiras de conseguir gerir sem que isto seja um transtorno ou que modifique o menos possível a vida da pessoa que já vive com uma doença crónica, com as suas condicionantes, com a sua o facto de ser muito imprevisível e que nós aí realmente temos que capacitar. Eu acho que a palavra é capacitar ao máximo a pessoa, as pessoas de relação, os cuidadores, no sentido em que sim, as pessoas consigam em casa perceber o que é esclerose múltipla, o que não é esclerose múltipla, também nem tudo é esclerose múltipla, que é uma das coisas que depois também acontece a partir do diagnóstico. Nos primeiros anos, tudo que acontece à pessoa é esclerose múltipla. Ligado, exato. Por isso é importante também que as pessoas percebam o que é o que é que pode acontecer e como é que podem fazer a distinção entre se é, se não é. Pronto, e nós tentamos realmente com os guias trabalhar as coisas de uma maneira muito simples, de uma maneira com frases muito fáceis, de fácil assimilação, para que seja para todos. Mas é o que eu digo, não são para todos em todos os momentos. Não faz sentido que as pessoas tenham guias dos quais não tenham aquela sintomatologia. A esclerose múltipla é individual, cada um tem a sua esclerose e nós adaptamos, por isso é que eu também acho que é fundamental as pessoas não só descarregarem o guia por descarregarem, muitas das vezes perceberem, mesmo com os profissionais que os acompanham, se serão adequados. Naturalmente que os hábitos de vida saudáveis são para toda a gente, certo? Quando começamos a entrar em sintomas específicos, aí é que já não são para toda a gente, porque nem toda a gente tem aqueles sintomas. E muitas vezes o que é que acontece? Estamos a complicar, se a pessoa começa a achar que pode ter, que pode vir a ter, começa a somatizar, e nós não queremos nada disso. Nós queremos é que a pessoa viva bem, não queremos criar mais... Simplificar ao máximo. Exatamente. Exatamente. Só para recapitular mais uma vez, portanto, a enfermeira disse que tinha sido uma primeira edição com guias determinados temas, portanto agora esta segunda edição tem novos temas, pode só dizer novamente quais são os temas? São as alterações da sexualidade, as psicoemocionais, surtos, pseudosurtos e sinal do TOF, e lazer e viagens.
Nós tínhamos o lazer e viagens, veio assim um bocadinho fora, mas era uma das coisas que havia muitas perguntas, o que é que acontecia, o que é que poderiam levar, o que é que deviam fazer, se podiam viajar, e então nós achamos interessante nesta edição acrescentarmos também Faz todo o sentido. a parte do lazer e viagens para que as pessoas possam planear a sua vida de uma forma normal. Claro, claro que sim. Portanto, e os guias, para terminar, os guias estão disponíveis online, portanto, através do site da SPEM, e não só, e do Roche também. E, portanto, em papel, como é que as pessoas poderão aceder? Neste momento, estes vão ser distribuídos a nível das consultas. Eu sou apologista que os guias também sejam um bocadinho orientados nesse sentido, ou seja, eu apanhei algumas situações de pessoas que tinham lido guias que não se adaptavam a elas e que isso lhes criou uma série de medos acrescidos. Por isso, os guias vão ser distribuídos nas consultas. Eu tenho guias da minha consulta, ainda não tenho os novos, espero tê-los brevemente, e sempre que trabalhar determinado assunto com aquela pessoa, naturalmente irei fornecer o guia correspondente. Ok, certíssimo. Enfermeira Teresa, foi muito útil esta sua apresentação, agradeço imenso a sua colaboração. Eu é que agradeço e peço desculpa ao início. Sem qualquer problema, acontece a todos nós, não há problema nenhum. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Boa tarde para si. Deus, boa tarde. Vamos então passar ao